Olá, seja bem-vindo. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que virão com as resoluções de exercícios de cálculo do livro James Stewart, volume 1. Bem, o primeiro capítulo trata de funções e modelos. Então, o primeiro exercício a ser resolvido é: se f de x é igual a x mais raiz de 2 menos x e g de u é u mais raiz de 2 menos u, é verdadeiro que f igual a g? Bem, para nós entendermos essa questão, é preciso que nós entendamos o que é uma função. Uma função é uma lei que associa a cada elemento x em um conjunto D exatamente um elemento em um conjunto E. Ok? Traduzindo isso. Traduzindo significa que uma função é uma regra, uma lei, que diz que para cada número de um determinado conjunto está relacionado a ele um outro número de outro conjunto. Por exemplo, aqui no f de x, por exemplo, eu tenho uma lei que estabelece que para cada valor de x eu vou ter uma resposta diferente. Então, isso é uma função, é uma regra que estabelece a relação entre o número de um conjunto com os números do outro conjunto. Então, para saber se a função f é igual à função g, nós precisamos verificar se essa lei regulando é a mesma. Então, qual é a lei de f de x? X mais raiz de 2 menos x. Qual é a lei de g de u? U mais raiz de 2 menos u. Então, a gente pode verificar que essa lei é idêntica. Então, a forma como os números do conjunto U se relacionam com g de u é idêntica às formas com os números do conjunto x se relacionam com f de x. Então, f e g são, sim, iguais. Deu para entender? Ok, vamos para a segunda questão. Então, essa aqui é a questão 3, que trata do assunto, tá certo? Capítulo 1, funções e modelos, tá? O gráfico de uma função é dado. Então, está aí o gráfico da função, onde temos uma curva, eixo x e eixo y, e para cada quadrado nós temos uma unidade. Letra A, diga o valor de f de 1. Tá, então significa o seguinte, que o x está assumindo o valor 1. Está aqui, 1 é bem aqui. Aonde a curva passa no ponto 1, nesse local aqui. Qual o valor de y nesse local? Aqui o valor é 3. Então significa que o valor f de 1 será 3. Certo? Estime o valor de f de menos 1. Muito bem. Se para cá é 1, para cá é menos 1. Então, bem aqui é menos 1. Aonde em menos 1 a curva passa? Nesse ponto aqui. No meio do caminho entre 0 e menos 1. Então, se aqui é a metade, ele passa por aqui, eu vou estimar em mais ou menos menos 0,3. Eu acho que 0,3 é uma boa estimativa. Então, menos 0,3. Já que está no eixo negativo do y, a resposta vai ser negativa. Certo? Letra C. Para quais valores de x, f de x é igual a 1? Então, nesse caso agora, ele não está pedindo aonde o x é 1, mas onde f de x é 1. Certo? Então, f de x é 1 nesse ponto aqui. Isso aqui tudo é 1. Então, a curva corta aqui
e aqui para f de 1. Então, é em 0 e em 3. Então, é em 0 e em 3. Letra D. Estime os valores de x, tais que f de x igual a 0. Muito bem. Então, não é f de 0, é f de x igual a 0. É o de y é 0. Aonde a curva passa no eixo 0 de y? Aqui. Entre o 0 e o menos 1. Ok? Então, passa depois da metade e antes de chegar em menos 1. Eu vou estimar isso aqui em menos 0,7, mais ou menos por aí. Acho que é uma boa estimativa. Então, menos 0,7. Certo? Letra E. Diga qual é o domínio e a imagem de f. Bom, se a gente recordar, nessa primeira questão que nós resolvemos, nós falamos de definição de função. A função é uma lei que regula um determinado número que pertence a um conjunto a outro número de outro conjunto. Esse nome desses dois conjuntos nós damos de domínio e imagem. Então, o elemento que regula a lei pertence ao domínio, ele domina a função, certo? E o resultado pertence à imagem. Então, nesse caso aqui, o domínio pertence a x e a imagem pertence a y. Para cada x, teremos um y. Então, quem domina é o x, domínio, imagem. Então, o domínio desse gráfico, ele vai daqui, ó, menos 2, tá vendo? Começa bem aqui e vai até aqui. 1, 2, 3, 4. Vai de menos 2 a 4. Então, o domínio será menos 2 a 4. Fechado. Fechado por quê? Porque a função, o gráfico, em momento algum, me dá um ponto em aberto. O que significa dizer que o menos 2 pertence e o 4 também pertence ao conjunto. Se ele não pertencesse, nós teríamos o sinalzinho de aberto na função. E a imagem? A imagem é em y. Então, a imagem vai de menos 1 até 3, que é o ponto máximo dele aqui. Então, a imagem vai de menos 1 a 3, também fechado. Ok? E qual é o intervalo onde f é crescente? Bom, para nós sabermos se uma função ela é crescente, significa o seguinte, que se de x1 para x2 houver um aumento y1 para y2, isso é crescente. Por exemplo, uma determinada função, onde o x era 3, me deu um y5. Aí, de repente, nessa mesma função, se eu colocar o x6, ele me der um y8, então significa que se eu aumentei o x, eu também aumentei o y. Ou se eu aumento o número pertencente ao domínio, eu também aumento o número pertencente à imagem. Ok? A gente sabe, então, olhando para a função, aonde isso acontece? Acontece aqui, ó, de menos 2, x menos 2, até x1. Então, à medida que o x aqui vai aumentando, o y também vai aumentando. Então, nessa região aqui, de menos 2 a 1, ela é crescente. Menos 2 até 1. E de um em diante, à medida que o x está aumentando, o y está diminuindo.
Então aqui ele é decrescente. Ele é crescente apenas nesse intervalo aqui. Beleza, gente? Ok. Vou terminar esse vídeo aqui. No próximo vídeo faremos mais 2 ou 3 exercícios desse capítulo. Até lá então.